Aleluia. Amém? Quem está pronto para ouvir uma palavra de Deus nessa noite? Quem está com o coração queimando aí, esse friozinho aí, hein? Essa chuva caindo. Vocês são privilegiados, sabia? Saíram dos seus lares, debaixo dessa chuva aí, mas vão receber uma chuva de bênção nesse lugar, em nome de Jesus. Essa palavra vai queimar no coração de vocês. Deus vai nos usar poderosamente nessa noite, amém? E grandes ministérios serão levantados nesse dia. Hoje nós estaremos falando de testes para as portas abertas. Nós estamos no ano das portas abertas. E quanto tem contemplado aí as bênçãos do Senhor esse ano? Levante sua mão aí. Quantos tem avançado nesse tempo de Deus aí? Amém? Glória a Deus. Tem sido um tempo poderoso, não tem? Mas tem sido um tempo fácil? Não, né? Tem sido um tempo simples de passar e as coisas vão acontecendo sobre a nossa vida? Não, porque quanto à obra de Deus sempre existe adversários, sempre existe teste na nossa vida, existem, né, a mão de Deus, existe a mão de Deus para te fazer avançar de nível nesse tempo. Então nós temos que aprender em qual fase da vida nós estamos, em qual tempo nós estamos, ser, né, sensíveis à voz do Espírito Santo para entender tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Por quê? Porque Deus quer te ver cada dia mais longe. Deus quer te ver pisando em patamares cada dia mais altos. E isso, né, vai acontecer a partir do momento em que nós vamos passando pelos testes de Deus. Amém, gente? Preste bem atenção, pelos testes de Deus. Amém? Não confundam, ficam bem ligados nessa palavra, porque às vezes nós passamos por momentos que nós causamos e achamos que é um teste de Deus, e não é. Deus prova a nossa fé à medida que nós caminhamos debaixo do governo dEle, amém? À medida que nós caminhamos com Ele, Ele intensifica o poder dEle sobre a nossa vida e nos faz passar por testes, mas Ele está caminhando ao nosso lado para não nos deixar desanimar, cair, sermos, né, abatidos na caminhada, não, porque o Senhor nos garante vitória, amém? Vamos lá, Tiago 1, versículo de 2 ao 4. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficiente. Amém? Sempre que converso com algum irmão que está passando por um momento difícil, né? Financeiro, casamento, desafio, percebemos nitidamente que tais circunstâncias são apenas testes de Deus na vida deles. E grande é a pergunta: por que Deus nos testa? Tiago nos dá a resposta para essa pergunta. Ele diz que devemos ter alegria em passar pelas provações. Por quê? Porque elas são provações da nossa fé. Deus não quer tirar algo de nós, ou que venhamos a perder algo, nem tampouco quer o nosso sofrimento. O que ocorre é que Ele permite situações para provar a nossa fé e nos fazer mais perseverantes e mais fortes. A sequência é clara: a aprovação da fé produz perseverança. E a perseverança nos faz perfeitos e íntegros e em nada deficientes. A palavra perfeito significa que não carece de nada para estar completo. A palavra íntegro significa completo em todas as suas partes. E a expressão nada deficiente significa deixar para trás, renunciar, ser deixado para trás. Se juntarmos os três significados, veremos que a conclusão da prova é que seremos completos, independentes das circunstâncias. Hoje, nós vamos usar o exemplo de Abraão para testar e sermos testados por Deus em algumas áreas da nossa vida. Amém? Muitas das vezes, na nossa caminhada, e isso é muito comum, a gente ser testado em algumas áreas da nossa vida.
sermos provados em alguns pontos e contrapontos da nossa caminhada, né? Muitos já passaram momentos financeiros, momento no casamento, momento na família, momento na caminhada onde você achou que tudo tinha acabado, né? Algum tempo, por algum momento, talvez, você tenha errado com a sua esposa, ou a esposa errado com o marido, né? Ou às vezes você passou pelo momento de sequidão total na sua vida, onde você não viu porta aberta, não viu saída, não viu forças para continuar, ouviu a mão de Deus sobre a sua vida, e você achou que Deus havia abandonado. Muitas das decisões do nosso dia a dia, o Espírito Santo nos conduz, mas Ele não nos obriga, amém? Nós precisamos estar sensíveis e suscetíveis ao agir do Espírito Santo em nós, amém? Por quê? Porque a voz do Espírito Santo grita em nós, mas nós também temos o livre-arbítrio para seguir a nossa caminhada e a nossa vida. Porém, devemos sempre decidir por aquilo que a palavra de Deus diz. E quando nós não seguimos essa palavra, às vezes, nós passamos por alguns momentos na nossa caminhada. Ou às vezes, quando nós seguimos a voz de Deus, nós também passamos por esse momento na nossa caminhada. Aí você me fala, poxa, está muito confuso isso daí. Se eu seguir a voz de Deus, eu vou passar por alguns momentos, se eu não seguir também? Sim, exatamente assim. Mas quando você não obedece à voz de Deus, você leva para ser jogado ao mundo. Mas quando você está debaixo da palavra de Deus, você é tentado para subir de nível. Você é provado para subir de nível. Você passa situações para que as escamas dos olhos se caiam, para que o seu espírito se abra para mais mover de Deus acontecer na sua vida e através dela. Por quê? Porque somos provados, mas sabemos que estamos debaixo de uma cobertura espiritual. Sabemos que estamos debaixo de um governo. Nós estamos sendo provados, mas sabemos que a mão de Deus está sobre a nossa vida. Nós passamos por momentos difíceis, mas nós sentimos paz em meio à guerra. E quando nós sentimos paz no meio da guerra, por mais que as lágrimas rolem por não entender, nós sabemos que logo adiante a porta vai se abrir. Porque Deus está no controle de tudo. Deus sempre está no controle de tudo, porque somos seus filhos. Amém? Então, nós passamos por alguns testes. O primeiro teste é o teste da necessidade. Gênesis 12, versículo 10. Aleluia. Isso aqui é um teste também, tá? Já é normal essa xícara tremer na nossa mão aqui em cima, né? Isso aí é um fato. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Gênesis 10 diz o seguinte: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. O primeiro teste na vida de Abraão foi o teste da necessidade. A Bíblia diz que num tempo houve severa fome na terra. E veja como Abraão lidou com a fome nesse momento. Abraão estava no início da sua jornada rumo à terra prometida. A sua necessidade naquele momento era o mais básico, a comida. Onde ele estava, ele não tinha como prover seu alimento. Então foi tentado a sair da rota que Deus estabelecera e ir para o Egito. Preste atenção. Abraão, Deus aparece a ele e faz uma promessa. Qual a promessa de Deus para Abraão? Abraão, olha, vou fazer de você uma grande nação. Abraão, sai da tua terra, do meio da sua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Amém? Benditos serão todas as descendências, todas as famílias da terra, através do seu nome. E Abraão simplesmente chega, bota a mochilinha nas costas, pega tudo que é seu e vai. Num dado momento, Abraão monta sua tenda, lá em Betel. O que quer dizer Betel, Sandro? Casa de célula Betel. Vou fazer aqui um merchan aqui rapidinho da célula do nosso irmão Sandro, tá, gente? Célula Betel.
casa de Deus. Então, Abraão se estabelece em Betel, na casa de Deus. Amém? E monta ali a sua tenda. E naquele momento, houve uma fome naquele lugar. Abraão não tinha como prover o seu alimento, mas ele estava debaixo de uma palavra, de uma promessa. E ele vê os recursos se esvaindo, a escassez batendo na porta. E o que ele faz? Ele vai para o Egito. E o Egito quer dizer o mundo. Ele sai da casa de Deus e vai para o mundo. E a palavra de Deus diz que ele não deveria ter saído dali. E Abraão vai em direção ao Egito. E ali ele vive coisas terríveis. Ele vive situações de desonra naquele lugar. E muitas das vezes nós fazemos isso na nossa caminhada. Nós vimos para a casa de Deus. A gente começa a caminhar debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa, debaixo de um governo, mas quando a necessidade bate na nossa porta, nós temos uma tendência natural a ir para o mundo. E quando você volta para o mundo, você começa a sofrer todo tipo de tentação, todo tipo de tribulação, todo tipo de acusação, e a sua vida fica simplesmente estagnada. E foi o que aconteceu com Abraão. Gênesis 13:3 diz assim: fez jornada do Neguebe até Betel. Abraão começa a sofrer situações no Egito. Gente, quando você está na casa de Deus, debaixo da direção de Deus, e foge para o mundo, eu já fui um crente desviado. E assim, um crente desviado é ruim. Amém? É pior do que quando chegou. Tudo. E ele retornou. Toda vez que você se afasta da presença de Deus, toda vez que você sai da casa de Deus, toda vez que você vai para o mundo, e Deus já liberou uma promessa sobre a sua vida. Às vezes a gente acha que Deus, ele é bipolar. Ele chega e faz uma promessa para Sandro. Sandro se rebela, vai para o mundo. Quando ele volta, ele acha que a promessa de Deus mudou contra a vida dele. Você vai, quando volta, você acha que a palavra de Deus mudou contra a sua vida. Mas a palavra de Deus é imutável. Você vai, mas quando você volta, e você olha para Deus e fala assim: Pai, qual é a minha promessa? É a mesma. Você sabe o que você tem que fazer? Voltar do ponto de partida e começar de novo a sua caminhada, porque a palavra de Deus é imutável. E Gênesis 13:3 diz assim: olha, fez a sua jornada do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Aí. Veja, depois de passar um tempo no Egito, ele teve que voltar para Betel. Betel significa casa de Deus. Quantas pessoas que no momento de prova financeira, da necessidade, é tentado abandonar a casa de Deus? Se você permanecer firme no Senhor, Ele haverá de prover tudo em sua vida. E nas horas certas, e nessas horas que precisamos declarar o Salmo 23. O Senhor é o meu e nada... Aleluia! Todos nós precisamos passar por testes, por provas na vida. Jesus precisou passar pelo deserto como um teste, e lá foi tentado. Essa palavra tentado, na verdade, é provado para constatar
se o material tinha consistência ou não. Então Jesus foi tentado para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Quando lemos sobre a provação de Jesus no deserto, percebemos a essência dos testes de Deus para nós. Vamos lá, Mateus 4, versículo de 1 a 3. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Veja que o teste foi no final do jejum, quando Jesus estava com fome. Podemos dizer com segurança que ele estava com muita fome. Os testes sempre terão a ver com as nossas maiores necessidades. Jesus, ele foi compelido para o deserto, para ser tentado por Satanás. Eu gosto muito dessa passagem porque ela mostra aonde Satanás geralmente costuma botar a mão, né? E você vê que toda a tentação de Jesus no deserto tem a ver com a natureza humana, né? Tem a ver com a natureza humana. Jesus, ele foi levado para o deserto, ele estava em jejum, 40 dias de jejum, e teve muita fome. E Satanás chega e fala o seguinte: ei, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E o que Jesus respondeu? Ei, a palavra de Deus diz também o quê? Aleluia! Satanás, ele chegou com uma sugestão bíblica para Jesus. Amém? Mas Jesus tinha a essência do Espírito Santo. E ele falou: olha só, nem só de pão também viverá o homem. Mas starta algo na vida de vocês. Satanás, ele usou a Bíblia unida à necessidade. Jesus estava 40 dias com fome no deserto. Amém? Quem consegue ficar 40 dias com fome aqui, gente? Misericórdia. Hoje a gente está no jejum de 21 dias. Quando dá meio-dia, você já está urrando para fazer um lanche. Amém? Então, Jesus estava 40 dias com fome. Imagina aqueles pães, aquelas pedras sendo transformadas em pão e aquele cheirinho subindo. Só imagina, porque Jesus é Deus, amém? Ele não ia ceder, amém? Mas nós cedemos. Quando que a tentação bate na nossa porta? Quando que o diabo bota a mão na maçaneta? Quando é que o diabo chega com a bandeja na sua frente? Na hora que você está firme? Na hora que você está firme na rocha? Se alimentando da palavra de Deus? Jejuando, orando? Quando é que Satanás bota a mão na maçaneta? Quando você está necessitado de algo. Quando você está necessitado, quando você está, né? Muitas das vezes, né? A gente conversa e vê algumas situações e a pessoa chega perto de você: poxa, Guilherme, eu caí. Você caiu? Eu caí. Por que você caiu, abençoado? O que foi? Não, Satanás me cegou. Por que Satanás te cegou? Não, a tentação foi muito grande, muito forte. Mas por quê? Eu precisava fazer isso. Eu precisava fazer aquilo. Eu precisava ir àquele lugar. Eu precisava. Você não precisava. Você precisava estar munido das armas de Deus. Você precisava estar munido da palavra de Deus na sua vida. Você precisava estar com seus joelhos dobrados. Você precisava estar buscando a presença de Deus para a sua vida. Você precisava dar a resposta a Satanás ao nível que Deus te ensinou e chamou para você responder. Muitas das vezes, na hora da nossa tentação, nós não resistimos a Satanás porque não conhecemos a nossa identidade. Jesus, ele foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás, mas antes de Jesus ser provado no deserto por Satanás, ele tinha sido batizado por João Batista.
E quando João Batista batizou Jesus, os céus se abriram e ouve-se uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, ao qual eu me comprazo. Então, quando Jesus chegou diante de Satanás, que Satanás começou a tentar ele, eu sei qual é o meu lugar. Ei, eu sei qual é a minha essência. Ei, eu sei que eu sou filho de Deus. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que eu sou nova criatura. Eu sei que eu fui gerado para dar certo. Eu sei que Ele me transportou das trevas para o reino do amor dEle. Porque quando nós sabemos a nossa identidade em Deus, por mais que Satanás passe a mão na maçaneta, ele não vai entrar. Aqui você não vai tocar, Satanás. Por quê? Porque o Senhor tem blindado a minha vida. Então, muitos testes na nossa vida servem para isso, para subirmos de nível. E quando nós cedemos à tentação, como eu falei com o Guilherme, ei, volta como Abraão, volta para o lugar, volta para o começo, volta onde você errou, e faz o quê? Eu me arrependo, Senhor. Ei, eu me arrependo, eu errei contra você, eu errei com você. Eu errei com você, olha, me perdoa. Ei, volta ao lugar do erro. Se arrepende no lugar do erro. Chama a presença de Deus para a sua vida, para que você prossiga e você vai ver que coisas tremendas vão acontecer na sua vida a partir desse momento. O segundo teste, o teste da separação. Gênesis 12, de 1 a 5. Ora disse o Senhor a Abraão: sai da sua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Amém? O que Deus falou para Abraão? Sai do meio da sua parentela. O segundo teste que a Bíblia registra na vida de Abraão foi o teste da separação. Quando Abraão saiu da terra, levou seu sobrinho Ló, provavelmente como companhia. Mesmo sendo escolha de Abraão, não era a companhia que Deus queria para ele. Veja que no chamado Deus mandou Abraão sair do meio da sua parentela. Ou seja, ele não deveria levar ninguém além de Sara. Aleluia! E o versículo 25, perdão, gente. Versículo 3, diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhes acresceram em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Há um momento em que temos que nos separar de pessoas que levamos conosco, pois elas podem ser um impedimento ao cumprimento do propósito de Deus para nós. O chamado de Deus foi para Abraão e não para Ló. E Ló significa coberta, véu. Olha só, no início da minha caminhada com Deus, a gente já tem quantos anos, mulher? 15, né? 15 anos aqui na Igreja da Fé? 14 anos no Ministério da Fé, em nome de Jesus, tem sido uma grande bênção. No começo da nossa caminhada com Deus, né, a gente começou a ver grandes coisas acontecerem a partir das palavras que eram ministradas na nossa vida. E eu recebi uma palavra de Deus, e eu fui em busca dela, dessa palavra, desse ministério. E eu me lancei no meu primeiro desafio profissional. Meu primeiro desafio profissional era no Rio de Janeiro. Eu, né, no auge aí dos meus 26 anos, né, 26 anos, nunca tinha atravessado a ponte de Niterói, né? E é comum, tá, gente? Você fala assim, rapaz,
26 anos, nunca atravessou a ponte de Niterói. Eu nasci no Espraiado e ali o pensamento é aquilo ali mesmo, meu irmão. Vamos ficar por aqui, tá tudo bem, vamos que vamos, né? Pensamento aqui, a gente não almeja grandes coisas. Eu nunca tinha atravessado a ponte de Niterói. E eu recebi uma proposta lá no Rio, São João de Meriti. Nunca tinha ido a São João de Meriti, né? Especificamente Fazenda Botafogo, né? Fazenda Botafogo. Tinha que ir lá fazer uma entrevista. No primeiro momento, né? Foi um amigo me levar lá em Fazenda Botafogo. Eu fui lá, fiz a entrevista. Aí o gerente da empresa falou assim: olha, se você for aprovado, eu vou te ligar. Aí você vem aqui fazer uma nova entrevista. Eu falei, beleza, show de bola. Um dia sentado em casa à tarde com a minha esposa, falei assim, esse pessoal me esqueceu, não vai me ligar mais não, né? De repente o telefone toca, né? A gente sentado nos fundos da lá de casa. O telefone toca. Vinícius, sou eu. Aqui é o gerente da empresa tal. Pô, legal. Eu quero que você venha aqui amanhã. Falei, não, amanhã estou aí, de manhã, cedinho estou aí. Beleza. Liguei para o meu amigo. E aí, ele tinha um compromisso no outro dia. Falei, misericórdia. Nunca atravessei a ponte de Niterói. Novo habilitado. Nas minhas primeiras semanas, atropelei logo uma bicicleta, passei em cima da bicicleta. Falei, rapaz, falei com ela, eu vou. Você vai? Eu vou. Vai como? Não, vou ligar para um amigo que agora eu vou pegar um GPS, né? Hoje celular tem GPS, antigamente tinha que comprar, né? Que GPSzinho, botar na tela do carro. Voyazão 95 motor AP, envenenado. Vou para lá. Meu irmão, acordei 4 horas da manhã, tomei um café. Falei, vou sair logo cedo, porque se eu me perder dá tempo. Ó, meti o pé. Fui embora para o Rio de Janeiro. Peguei a Avenida Brasil, cheguei e fui contando, né? Tem aquelas placas de passarela. Aí o cara falou, acho que é a passarela 58, se eu não me engano. Na 58 você entra. Falei, show. Fui embora. Cheguei lá, 5h30 da manhã, porque de manhã não tem trânsito, em lugar nenhum. Nem Alameda, nem Brasil, 5h30 da manhã. Fiquei lá, sentei no carro, fiquei na porta da empresa. Quando deu umas 7 e pouca da manhã, minha mãe me liga. Vinícius, oi, tá em casa? Não. Tá onde? Então, tô no Rio de Janeiro. Ah, foi com o André? Não. Quem te levou? Vim sozinho. Meu Deus do céu! Como que você foi sozinho para o Rio de Janeiro? Você podia ter batido, podia ter morrido, podia ter isso, podia ter aquilo, podia ter aquilo, podia ter aquilo. Eu falei, calma, mãe. Não aconteceu nada. E muitas das vezes na nossa vida é isso. Deus te dá uma promessa, Deus te dá uma palavra, e Ele fala assim, olha, só caminha. Deixa tudo para trás. Só caminha, só vai, só vai. Se eu falo com ela um dia antes, eu iria? Eu conseguiria chegar? Não iria conseguir chegar, né? Com todo respeito à minha mãe, né? Não estou falando isso por mal, mas eu não conseguiria ir debaixo de uma palavra, talvez naquela hora de maldição. Olha, você vai bater, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. E Deus tinha dado uma direção para Abraão, olha, não leva ninguém. Por quê? Porque geralmente, aqueles que foram criados com você, Ele fala, eu sei quem você é. Eu te conheço desde, de pequenininho. Você não vai ser capaz de chegar tão longe. Olha, eu te conheço, você começa uma coisa aí, para. Você às vezes até tem grandes projetos, mas não avança. Fica aí por enquanto. Espera mais um pouquinho, espera Deus falar, mas Deus já deu a direção. Deus já mandou ele seguir, já mandou você avançar, e você fica, olha, será que eu vou? Se Deus falou, vai, se lança, rompe, porque você está debaixo de uma palavra que eu estou dando para você. Quando Deus fala isso com Abraão, você fala assim, poxa, Deus é insensível, mandou largar a família dele toda para trás. Não, Deus, Ele confiava, Ele via algo que aqueles que estavam perto de você não via. Ele enxergou algo na sua vida que aqueles que estavam ao seu lado não enxergaram.
Por isso você tem que caminhar debaixo de uma direção, por mais impossível que seja, por mais mirabolante que seja. Porque se fosse coisa fácil, não precisava do agir de Deus para a sua vida. Você iria conseguir fazer, você iria conseguir realizar, você não precisaria da mão de Deus. Então, por mais que maior que seja o seu desafio, se lance e obedeça. Naquele momento, Ló representava um véu diante de Abraão. E nós vamos ver aqui que Ló jogou Abraão em grandes confusões. Grandes confusões. Vamos seguir aqui, olha só. Aleluia. Gênesis 13, 14 e 16. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Como é difícil entender que não podemos levar todo mundo na bagagem. O teste da separação envolve deixar pessoas que estão nos impedindo de visualizar as promessas de Deus. Abraão, quando levou Ló, ele só queria ajudar, mas no final, Ló arrumou muitos problemas para ele. E ao se separar, não teve a mínima consideração, escolhendo as campinas que do ponto de vista eram melhores e deixando as pedras para Abraão. Relacionamento que nos afasta do propósito de Deus não são saudáveis, mas é um teste ter que deixá-los. No momento da separação, que Abraão chegou e falou assim, olha só, está dando muita confusão entre os nossos pastores. Escolhe para onde você quer ir. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o oriente, eu vou para o ocidente. Escolhe para onde você quer ir. O que Ló fez? Escolheu com os olhos humanos. Viu aquela campina? Eu quero ir para lá. E Abraão seguiu para o monte. Aonde Deus se encontra? Nos altos montes. E quando Abraão se contempla a Deus, Deus fala assim, para. Agora olha para onde Ló está indo. Ah, sim, Senhor, eu dei para Ló. Não, é seu. Olha para o outro lado. É seu. Olha para lá. É seu. Olha para trás. É seu, porque eu dei tudo. Você só não enxergava ainda. Às vezes nós temos relacionamentos que caminham do lado ao nosso lado. Que você pensa que é algo bom. Te faz rir. Poxa, fulano me faz rir. Me faz bem. Me conta piada, me deixa alegre. Mas te leva para o inferno. Te afasta cada dia mais da presença de Deus. Te afasta cada dia mais do propósito que Deus tem para a sua vida. Mas é tão legalzinho. Mas te afasta da presença de Deus. Discernimento espiritual. Coração naquilo que Deus tem falado. Caminhar debaixo do governo de Deus. Para que a gente chegue aonde Deus quer que nós cheguemos. O terceiro teste. O teste do apego aos bens materiais. O terceiro teste na vida de Abraão foi o teste de não ser ganancioso e se apegar às coisas materiais. Durante a caminhada de Abraão, houve uma guerra dos 4 reis contra 5. Guerra essa que resultou na prisão de Ló, sobrinho de Abraão. Então Abraão se levantou com 318 dos seus homens, venceu os reis que levaram seu sobrinho cativo e o libertou. Depois da vitória de Abraão, o rei de Sodoma queria dar-lhe todo o despojo da guerra, mas Abraão rejeitou. Vamos lá em Gênesis 14, do 21 ao 24. Diz assim: então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, porque possui os céus e a terra. E juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim, senão os que rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manri, que lutaram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Aleluia. Por que será que Abraão não aceitou a proposta de Sodoma?
porque ele havia aprendido o teste da fome. Ele também havia aprendido a lição do teste da separação, quando Ló escolheu a melhor terra. Abraão sabia que era Deus quem cuidava da sua vida, e ele não precisava obter nada por meios de artifício. Abraão não queria que mais tarde ninguém dissesse que o rei de Sodoma enriqueceu a ele. Vamos lá em Gênesis 14, 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Vamos lá. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu dízimo a Abraão. Preste bem atenção. Depois que Abraão venceu a guerra, Melquisedeque veio ter com ele, e ele foi a primeira vez em que Deus foi chamado de o Deus que possui o céu e a terra. Abraão simplesmente entrega os seus dízimos porque reconhece que a bênção em sua vida vinha do Senhor. Observe que o texto diz primeiro foi abençoado e depois ele deu o dízimo. De fato, é isso que o dízimo representa em nossa vida. O reconhecimento de que já somos abençoados. Ou seja, nós só podemos dar a Deus o que primeiro recebemos dele. Isso é um ponto-chave na nossa vida de prosperidade, né? Eu estou no meu auge dos meus 40 anos, glória a Deus. Fiz 40 anos esse ano, vou fazer já 41, né, mulher? Misericórdia, está amarrado. Que tempo para passar rápido é esse? Amém? E nesse ministério, eu aprendi sobre dízimo. Eu nunca tinha ouvido falar sobre dízimo. Para ser bem sincero a vocês. Nunca tinha ouvido falar sobre dízimo. Mas quando eu comecei a ouvir a palavra do Evangelho de Deus, eu comecei a aprender algumas coisas que Deus falava e startava algo na sua mente. Algumas palavras de fé que vinham e startava sua mente. Algumas situações que vinham e tocavam no seu coração e a mente se abria. E uma coisa foi isso, foi ser dizimista. Eu era católico, não dava dízimo. Eu não dava dízimo, né? A gente não dava dízimo na igreja. Talvez por falta de ensinamento, talvez. A gente não dizimava. Então a gente veio para a igreja, a gente aprendeu sobre dízimo, sobre oferta. Mas a gente falar e de fato aprender são coisas diferentes. A gente ouvir e levar para o coração são coisas diferentes. E eu comecei nessa loucura da fé, amém? Porque a palavra de Deus diz que a gente vive a loucura da fé. E eu comecei a ouvir essa palavra da parte de Deus e perguntei ao pastor, o que é dízimo? Né? Não, meu filho, dízimo é 10% daquilo que passa na sua mão, né? E assim, Deus vai abençoar a sua vida quando você for fiel a Ele. E eu falei, não, eu preciso ser fiel, Senhor. E me lancei, né, nessa aventura que eu falei para vocês dessa empresa do Rio de Janeiro. Quando eu recebi o meu primeiro salário, eu estava na rua, né, atendendo um cliente. Aí chegou uma mensagem e eu recebi, fui lá, peguei o dízimo e eu lembro até hoje, o pastor ele estava chegando na igreja. Ele tinha uma Unozinha quadrada azul, né? Juan lembra desse tempo, talvez, Priscila, talvez lembre desse tempo. Ele tinha uma Unozinha quadrada azul, mas não é dessa quadradinha antigona, não, é dessa que o pessoal fala sapatinho de palhaço, já sabe qual é essa? Essa Vivace, né? Ele tinha uma dessa. E ele estava acabando de parar debaixo de uma mangueira ali, tinha uma mangueirazinha ali, né? Tinha acabado de parar na mangueira, eu parei atrás, ele falou, o que você quer, Vinícius? Eu falei, não, quero dar meu dízimo. Ele, o que Deus está dizendo? É, dar meu dízimo porque eu recebi, pastor. Recebi meu primeiro salário, quero dar meu dízimo. E entrei, serão às 9h da manhã, dei o dízimo. E desde então, até hoje, eu venho cumprindo esse princípio na minha vida. Eu venho cumprindo esse princípio poderoso na minha vida. Porque o Senhor fala o seguinte, olha, o dízimo é uma prova de gratidão. O dízimo é uma entrega de gratidão.
É algo que tem que mover o seu coração em direção a Deus. Quando Jesus se apresentou a Pedro, ele estava com uma vida destruída. Ele tinha passado a noite pescando e tinha pegado o quê? Nada. E Jesus chega com uma palavra e fala assim: olha, lança a rede. Opa, Senhor, eu sou pescador, eu entendo o que eu estou fazendo, não pesquei nada. Lança a rede. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei conduzir a minha vida. Eu sei conduzir os meus passos, eu sei conduzir a minha empresa. Eu sei conduzir tudo que eu tenho. Eu não preciso de uma opinião do Senhor para que algo aconteça de melhor para a minha vida. E o Senhor fala o quê? Lança. E ele vai sobre a sua palavra, eu vou lançar. E lança. E o que acontece? As redes se enchem. E Pedro fala que é sobre a sua palavra. Quando nós vemos para o Evangelho, para viver a verdade e a verdadeira palavra de Deus, nós temos que caminhar por ela e viver por ela. Para que as portas se abram sobre a nossa vida, nós precisamos entender aquilo que Deus está falando conosco e caminhar pautado naquilo. Quando Pedro, o Senhor fala assim: não, eu vou te convidar, vou te fazer um convite poderoso. Agora você vai ser pescador de homem. Você vai subir de nível. Você vai subir de nível. Quando Abraão é chamado por Cristo, ele tinha dinheiro, amém, gente? Porque ele fala, né, que ele levou Ló, levou Sara e levou aqueles que tinham com ele, amém? Tanto que o rei de Sodoma queria os homens, porque eram homens valentes. Abraão falou o quê? Não, porque sobre a minha vida existe uma promessa. Eu sei, né, que se eu perder os meus bens materiais, ainda assim o Senhor é capaz de suprir a minha necessidade em glória. Eu sei que o Senhor é capaz de mudar a minha vida de tal maneira que eu vou viver algo novo do Senhor a cada dia. Nós queremos viver portas abertas, mas não queremos ter a gratidão de fazer a entrega. Nós queremos viver algo novo, mas não temos a gratidão de fazer a nossa entrega. E a palavra de Deus diz que nós somos canais do Senhor nessa terra. Tudo que chega na nossa vida faz-se a chegar à vida dos outros. Provérbios 19, 17. Vê se é isso aí, Juan. Provérbios 19, 17. Vê se é isso. Olha só. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. E este lhe paga o seu. Quem paga? Amém? O Senhor chama a gente para ser coluna dessa grande obra. Amém? Para ser coluna dessa grande casa. Às vezes você está passando pelo momento hoje que você está com a sua visão em algo material e não está conseguindo se desprender para que Deus coloque em um patamar mais elevado. Mas o Senhor, Ele fala que se você trouxer, Ele vai fazer. Na medida, qual é a medida do Senhor? Sacudida, recaltada e transbordante. Então nós precisamos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E desde então, quando eu comecei a viver essa caminhada de fé, essa caminhada de ousadia da parte de Deus, a ser fiel ao Senhor, a gente vive uma vida de... Se o Senhor mandar eu pular, eu pulo. Mas não está falando para Satanás, está falando para Deus. Se o Senhor mandar botar o pé, eu boto. Se o Senhor mandar eu ir para lá, Senhor, eu vou. Se o Senhor mandar eu vir para cá, Senhor, eu vou. Se o Senhor disser, Pai, eu paro. Ei, às vezes a gente perde a sensibilidade espiritual daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Eu passei 3 meses terríveis na minha vida, desde quando a minha esposa machucou o pé ali no condado. No dia 1º de maio de 2024, num queimado com as meninas, estourou o tendão de Aquiles, né? E eu não consegui trabalhar, porque eu precisava cuidar da minha esposa. Eu não consegui trabalhar, não conseguia chegar na minha empresa. Eu chegava na minha empresa com o meu corpo, mas o meu coração, o meu espírito estava em casa. Eu tinha que cuidar da minha esposa, por quê? Não, porque o Senhor me colocou ao lado dela. E eu precisava dessa assistência, né? E fui passando por esse vale, por esse momento de provação, esse momento, quando eu li essa palavra, veio da parte de Deus, assim, algo simplesmente extraordinário, porque às vezes a gente quer vencer pela nossa fé.
Ou melhor, errado. Às vezes a gente quer vencer pelo nosso conhecimento. Nós queremos vencer pelo conhecimento humano, mas não dependemos da parte de Deus. Às vezes as coisas acontecem e você fala, Pai, por quê? No nosso melhor momento. Eu iniciei 2024 cheio de projetos, cheio de planos, cheio de coisas, vou fazer acontecer esse ano, vai ser o ano. E de repente eu me vi parado. Um dia eu cheguei na mesa lá da minha churrasqueira, sentei e falei, meu Deus, o que está acontecendo? Como dizem, né? Aonde foi que eu errei? O que está acontecendo, Senhor? Por que isso está acontecendo no meu melhor momento da minha vida? Às vezes nós achamos que o melhor momento da nossa vida é aquele momento que nós conseguimos proporcionar para nós mesmos. Mas Deus, Ele diz que o melhor momento da nossa vida é quando nós nos lançamos na mão dEle. Quando nós confiamos naquilo que Ele pode fazer, nas portas que Ele pode abrir, no suprimento que Ele pode fazer chegar na sua vida. E a gente começou a orar sem entender nada, e até hoje, algumas coisas têm acontecido. Minha esposa já está de pé, já está começando a caminhar. Ainda temos sido provados em algumas áreas, mas hoje eu posso ter paz em meio à guerra, que é aquilo que o Senhor promete. Porque o Senhor fala o seguinte, ó, ser fiel à minha casa. Ser fiel ao Senhor. Traga todos os dízimos e ofertas para a casa do tesouro. E faça prova de mim para ver se eu não vou fazer se abrir sobre você. Tamanha abastança que você não vai fazer, não vai compreender. Você não vai compreender tudo que eu vou fazer pela sua vida. Quando Pedro lançou aquela rede, ele lançou, talvez não com fé no seu coração, mas ele declarou a coisa certa. Sobre a sua palavra eu vou lançar. E quando você lança sobre a palavra de Deus, as coisas acontecem. E eu voltei para a minha empresa tem um mês, e eu estava lá trabalhando, aí chegou uma pessoa, me trouxe uma notícia, e eu falei assim, o Senhor quer falar algo comigo. Eu comecei a orar ao Senhor, e aquela pessoa veio e falou de novo, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E Deus trouxe revelação na minha vida. Às vezes, quando você está no meio da guerra, no meio da tribulação, você leva muito para o racional, não deixa Deus falar. Você não ouve a voz de Deus, né? E Ele falou, cara, vê suas contas. Está em dia? Oh, glória a Deus, está em dia. Vê ao seu derredor. Aquele espírito de confusão acabou? Pô, está em paz. A ponto dos meus funcionários sugerirem fazer um culto na minha empresa. Eu falei, cara, que tremendo demais. O que está faltando na sua vida para você andar desesperado? O que está faltando? De que você tem falta? Eu não tenho suprido todas as áreas da sua vida. E você para e começa a sentir aquele abraço da parte de Deus, entende? Aquele carinho, aquele cuidado da parte de Deus, e você fala assim, poxa, de fato, eu sou filho amado. Eu tenho sido cuidado em todas as minhas necessidades. Eu tenho sido cuidado em todas as áreas da minha vida. Eu posso me lançar no Senhor a cada dia mais. E todo esse momento de tribulação, todo esse momento de escassez, todo esse vento que passou sobre a nossa vida, que passou, né? A gente está próximo de abrir a segunda empresa para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E assim, eu não falo por orgulho humano. Eu falo porque a gente é alcançado pelo Senhor a cada dia. A gente é abençoado pelo Senhor a cada dia. O Senhor, Ele tem muito para a nossa vida. Porque a gente aprende nesse altar, quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Quando nós nos dedicamos às coisas de Deus, Deus se dedica às nossas. Nós podemos dizer, sim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque em tudo Ele tem nos suprido e de nada temos falta. E você ser dependente de Deus é isso. Abraão, ele sabia disso. Ele aprendeu no primeiro erro. Ele aprendeu no segundo, no terceiro não. Ei, existe uma promessa sobre a minha vida. Não é você, rei de Sodoma, que vai me fazer prosperar, mas é o Deus que me chamou lá atrás, que falou que eu seria uma grande bênção. É o Deus que me chamou para ser feliz dentro da minha casa. É o Deus que me chamou para ser bênção nessa terra, para ser luz desse mundo. É esse Deus que vai sustentar a minha vida.
E é assim que nós temos que viver a cada dia mais, pautados no poder de Deus, da mão do Senhor sobre nós, para que nós sejamos canais. Mas sabe o pior de tudo? É o quarto ponto. O teste do tempo. O maior teste em nossa vida é sempre o do tempo. Na maioria das vezes cremos na intervenção divina, mas deixamos de crer quando ele demora. Se você olhar para todos os homens que foram testados por Deus, o tempo sempre estava envolvido. O teste de Moisés foi o tempo de esperar o propósito de Deus em sua vida, quando ele já tinha 80 anos e achava que não poderia mais ser útil, Deus o chamou. O teste de Israel no deserto foi o tempo, pois o levaria 101 dias para chegar à terra prometida, levou 40 anos. O teste de Saul foi o tempo de esperar Samuel para chegar e poder oferecer o sacrifício. O teste dos discípulos foi o tempo de esperar em Jerusalém até que fossem revestidos do poder. Dessa forma, o maior teste na vida de Abraão foi o tempo de esperar para ter o filho da promessa. A promessa para Abraão era ter um filho, através dele, uma grande descendência. No entanto, à medida que o tempo passava, Abraão e Sara resolveram fazer algo por iniciativa própria, para colaborar com o plano de Deus. Abraão creu que Deus lhe daria um filho, mas não percebeu que precisava também abandonar toda a sua capacidade humana. O ponto já não era se Abraão teria um filho, e sim por meio de quem o filho seria gerado. É certo gerar filhos, mas a questão de Deus é quem está gerando e por meio de qual força está sendo gerado. Para Deus, a origem do que fazemos é tão importante quanto o que estamos fazendo. Se fazer algo por nossa força, isso é Ismael. Mas se fazemos algo por meio de Deus, isso é Isaque. Compreenda que ele rejeita Ismael. A obra de Deus precisa estar livre do pecado, mas também da nossa força natural para estar de acordo com a vontade de Deus. Hoje, muitos de nós somos reprovados como foi Abraão. Não esperamos o agir de Deus através de nós. Queremos sempre ajudar o Senhor. Aprenda algo hoje. Deixe Deus ser Deus em sua vida. Não inicia nada sem Ele. Isso sempre gerará um resultado natural. De modo contrário, sempre que você espera e depende de Deus, o resultado será algo sobrenatural. O que precisamos fazer enquanto esperamos? Precisamos permanecer firmados na palavra. No Sermão do Monte, Jesus encerra contando a parábola de 2 fundamentos. E o fundamento que fez a casa permanecer de pé, em meio ao teste que vieram sobre ela, foi a rocha, que é a palavra de Deus. A gente vai falar sobre isso aqui, para a gente encerrar. A gente está nessa caminhada, como já falei, 14 anos, né? E muitas coisas que acontecem na nossa vida, na nossa caminhada, quando Deus chama a gente para fazer a obra de Deus, né? Quantos homens de Deus e mulheres de Deus nós temos visto nessa obra florescendo, frutificando, né? E a gente sabe que o maior vilão do cumprimento da promessa de Deus na nossa vida é o tempo, né? Por quê? Porque você chega, né? Sandro, um líder próspero, abençoado, cheio da unção de Deus na célula Betel, amém? Toda semana, esse abençoado coloca lá 20 pessoas, 21 pessoas, 25 pessoas, 18 pessoas, 19 pessoas. É usado por Deus, amém? Aí chega um novo convertido. Eu quero ser igual a Sandro. Quero ser próspero igual a ele. Eu quero a minha célula cheia igual a dele. Quero prosperar igual a ele. Eu quero ter gente lá na minha célula, né? Pulsando igual na célula dele. Aí você vai, vira líder de célula. Agora, minha célula vai encher. Vai ser igual a do Sandro. Porque eu me espelho nele, ele é um homem de Deus, né? Vou fazer encher. Convida 100 pessoas. Chega na quinta, 2. Convida 200 pessoas. Chega na quinta,
2. Chega na terceira semana, convida 300. Chega na quinta, 2. Você fala, meu Deus, não nasci para essa obra. Não pode ser. O que eu estou fazendo de errado? Né? Ele convida, o cara vai. Eu convido, o cara não vai. Olha, ele convida, a pessoa vai. Eu convido, ela não vai. O que está acontecendo? Eu acho que eu não nasci para isso. Eu acho que eu não nasci para pregar a palavra. Acho que eu não nasci para pregar o evangelho. Tem alguma coisa errada na minha vida. Vou desistir, vou parar. Por que não? Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Mas o Senhor te deu quantos? 2. O Senhor te deu quantos? 2. Ora, abençoa, ensina, traz para dentro. Era você só orando, ora com mais 2, agora são 3 orando. Se 3 convidarem 300, vão convidar 900, na outra semana vai 4. Começa a semear com lágrimas, começa a buscar, começa a falar, Senhor, eu quero ver o agir do Senhor na minha vida. Eu quero ver o Senhor fazer o agir do Senhor na minha vida. Eu quero viver a bênção que Ele está vivendo, mas eu não quero a bênção dEle. Eu quero a minha bênção, Senhor. Eu quero caminhar do lado dEle, mas eu quero viver as coisas que Ele está vivendo, eu não quero as dEle. Eu quero que o Senhor prospere o meu caminho, Pai. Eu não quero a prosperidade dEle, eu quero sair junto com Ele. E Deus vai abençoar o seu caminho. Muitas das vezes nós admiramos pessoas do mundo porque elas prosperam, porque elas avançam, porque elas rompem. Mas a gente vai e entra nessa parábola poderosa. Mateus 7, 24, 27 diz assim: todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparada como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Meu irmão, vença o teste do tempo. Pede prosperidade ao Senhor, mas pede uma prosperidade correta. Queira crescer da maneira de Deus. Queira avançar debaixo do governo de Deus. Não admire aquele que não é para ser admirado. Eu vou falar para você que eu ouvia muitos, esse pessoal aí que fala que é coach. E eu gostava das pessoas falando, eu admiro até alguns deles. São bons para falar, tem uma fala, né, que mexe com você de fato. Até que um dia eu ouvi um deles falando o seguinte: a minha vida começou a prosperar. Eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a romper na minha vida quando eu li Provérbio. Eu falei, calma aí, o cara do mundo, ele começou a prosperar lendo o quê? Provérbios. Calma aí. Provérbios tem que estar na minha essência. Eu sou filho de Deus. Sou filho do Deus Altíssimo. E a palavra de Deus é para a nossa vida. Deus nos chamou para viver coisas grandes na parte de Deus nesse tempo. Meu Deus, o que está faltando na minha vida? Eu vou orar, o Senhor vai ter que abrir o meu entendimento. Eu tenho que enxergar também. Eu também quero ver. Eu também quero crescer. Eu também quero avançar. Eu também quero ser bênção na vida de outras pessoas. Às vezes dói você ver a pessoa do mundo dizendo que é bênção sobre a vida dos outros, e a gente que é da casa de Deus não consegue ser bênção. A gente não consegue romper, não consegue avançar, não consegue prosperar. Porque às vezes falta um detalhe. Vencer alguns apegos na nossa vida. Ser grato por aquilo que Deus está dando, ser dizimista fiel. Trazer a palavra dele para a nossa vida, romper com o processo do tempo. Esperar o agir de Deus, mas continuar aos pés dele clamando, pedindo insistentemente: Senhor, me dá. Por quê? Porque se chegar na minha vida, vai chegar na vida do seu povo. Todo mundo admira Salomão, mas Salomão, quando chegou diante do Senhor, falou: Senhor, olha só, me dá sabedoria. Para que você quer sabedoria, Senhor? Para governar o seu povo. Eu não quero governar para mim, eu quero governar para o Senhor. Eu não quero ser bênção para mim, eu quero ser bênção para o Senhor.
Eu não quero ser bênção somente para a minha casa, eu quero ser bênção para as nações. Eu não quero governar com mão forte somente os meus, eu quero que os meus também aprendam que o Senhor vai nos usar para alcançar vidas nesse tempo. Vidas nesse tempo. Está aqui e aqui. Ser movido pelo Espírito Santo. Às vezes nós não crescemos, somos impedidos de avançar nessa terra pelo espírito de inveja mínimo. Eu não posso ter inveja de um líder tão abençoado. Eu tenho que ser grato por ele estar caminhando do meu lado. Eu não posso ter inveja. Como que eu vou ter inveja do meu pastor por pregar uma palavra abençoada? Eu tenho que ser grato porque ele está derramando uma porção de fé sobre a minha vida. Eu não posso ter inveja de um povo de Deus que avança. Eu tenho que estar no meio deles, recebendo essa unção e essa porção de Deus para a gente crescer a cada dia mais. Nós somos referenciais da glória de Deus nessa terra. O Senhor fala que é Cristo em nós a esperança da glória. E eu converso com a minha esposa. Esse dia a gente estava em casa conversando. Aí a gente falou assim, eu falei assim para ela: meu Deus, por que o Senhor chamou a gente para essa grande obra? Por que o Senhor chamou a gente para o Evangelho? Às vezes nós estamos tão cansados, o telefone toca e você tem que ir. Às vezes, situações chegam até nós e você fala: meu Deus, como que eu vou resolver essa situação? Como que a gente vai fazer as coisas mudarem? E a gente para e fala assim: como somos ignorantes? O que a gente pode fazer sem Deus? O que a gente pode fazer sem uma palavra? O que a gente pode fazer sem a direção do Espírito Santo? O que a gente pode fazer se não for Deus? O pastor bem falou nessa noite, nós andamos pelo feito. Nós temos que ter na nossa consciência que nós somos canais. E temos que ter gratidão no nosso coração por ser canais. E quando você vê uma família reconstruída, tem preço? Quando você vê uma vida avançando, tem preço? Quando você vê uma vida saindo do mundo e ministrando o Evangelho, tem preço? Quando vê uma pessoa que não tinha mais sentido de vida ser levantado para ser um grande líder de célula, tem preço? Quando você vê pessoas e vidas sendo transformadas a tal ponto de pregar o Evangelho, tem preço? Isso não tem preço. O preço maior foi pago na cruz do Calvário. O Senhor nos deu direito a ter uma vida plena, de apregoar um Evangelho na essência, de sermos usados por Deus. Isso não tem preço. Às vezes as pessoas admiram o nosso crescimento financeiro, mas esquecem de viver e ver o grande crescimento que nós estamos tendo como igreja. Estamos sendo alcançados para pessoas cada dia melhores. Isso não tem preço. Esse é o galardão que Deus quer dar a você nesse tempo. É isso que Deus quer ser usado. É isso que Deus quer que você seja usado nesse tempo. Muda a chave da sua vida. Muda a chave da sua vida. Eu vejo aquele homem ali na porta, Raminho. Fomos companheiros de cerveja. Um dia ele chegou nesse lugar e falou assim: meu Deus, se eu soubesse que tinha tanta gente boa nesse lugar, eu já tinha vindo antes. Eu falei para ele: o seu lugar é aqui. Tu vai ver que aqui Deus vai mudar a sua vida. Como tem crescido? Tem preço? Não tem preço. Deus nos chamou para um tempo de portas abertas. Um tempo de portas abertas. Em todas as áreas da nossa vida. Podemos passar por dias difíceis, por inconstância, mas em todo tempo nós temos que lembrar que a boa mão do Senhor está sobre a nossa vida. E Ele tem nos chamado para mudar de nível a cada dia. Se põe de pé no seu lugar, vamos adorar o Senhor, vamos orar, vamos consagrar a nossa vida a Ele. Vamos dizer o quanto somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer em nós e através de nós. Em nós e através de nós. Um dia nós fomos alcançados pelo Senhor, coloca isso no seu coração. Mas quando nós somos alcançados pelo Senhor, Ele escreve uma nova história, uma nova caminhada de fé, e você fala assim: Pai, por que eu errei? Por que eu estou passando uma dificuldade financeira?
Ei, meu filho, eu vou reconstruir para você ter autoridade nessa área. Ei, pai, por que eu errei contra minha esposa, meu filho? Ei, vou te dar autoridade para você pregar o meu evangelho nessa área. Ei, Senhor, por que eu tenho passado pelo motivo de doença? Ei, porque eu vou te usar nessa área, para você curar vidas nesse tempo. Ei, por que, pai, que eu me desviei? Por que, pai, que eu fui para o mundo? Para você voltar cheio de fé e trazer aqueles que se perderam de volta para o evangelho, de volta para o centro da vontade de Deus. Deus quer usar você tremendamente nesse tempo. Abra o seu coração, feche seus olhos, comece a adorar no seu lugar nessa hora. Enche esse lugar de adoração, seja ousado, fala para Ele o quanto você o ama, o quanto você é grato, fala para Ele, abre os seus lábios. Você está diante de Deus, está num lugar de adoração, está num lugar de clamor, de graça. Fala para Ele aquilo que incomoda o seu ser, aquilo que, Pai, por quê? Por que não? Porque eu sou seu Deus, eu sou seu Pai. E eu quero ver o seu avanço a cada dia mais. Feche seus olhos, ouça esse louvor, mas se mantenha no espírito de oração. Se mantenha orando, clamando ao Senhor. Mantenha orando e clamando a Deus, porque Ele quer fazer infinitamente mais sobre a sua vida. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Seremos abalados, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode.
Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor nessa noite. Pai, que o Senhor venha derramar sobre nós essa unção, esse poder, essa graça, Pai, de podermos entender, Pai, as promessas do Senhor sobre a nossa vida. Que não sejamos enganados em tempos de necessidade, Pai. Que não venhamos a ser roubados, Pai. Senhor, no teste do tempo, Pai. Que venhamos a manter, Pai, a nossa fé no Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai. Que nós não venhamos a ser roubados, Pai, pela mesquinhez do mundo, Pai. Mas venhamos a ter gratidão, Pai. Gratidão para louvar e bendizer o Teu santo nome. Ser grato por tudo que tem nos dado. Pai, em nome de Jesus, peço ao Senhor nessa noite que abençoe esse lugar, Pai, essa igreja, Pai, que dê, Pai, visões, Pai, sonhos, projetos, Pai, que eles venham a caminhar debaixo da Tua autoridade e poder, que cada desafio que surge, Pai, à sua frente, Pai, na sua caminhada, seja um degrau, Senhor, para avançar nessa terra, mas para se aproximar mais do Senhor a cada dia, que o nosso propósito, que o nosso desejo seja viver mais do Senhor, mais da sua parte, mais da sua unção. Senhor, a Tua palavra diz, Pai, para que primeiro venhamos a Te buscar, para que as demais coisas sejam acrescentadas sobre a nossa vida, que nós não perdemos, Pai, não venhamos a perder essa essência de Te adorar, de Te buscar, de Te louvar, de Te bendizer, de dobrar os nossos joelhos e podemos falar: para onde iremos nós, Senhor? Para onde iremos nós, Senhor? Pois somente o Senhor tem palavra de vida eterna sobre a nossa vida. Senhor, nós oramos, consagramos ao Senhor essa palavra poderosa, pois confiamos no Senhor, confiamos na Tua palavra. Aleluia! Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, Senhor! A nossa confiança, Pai, aquele ao qual nós colocamos o nosso coração, a nossa vida. Não seremos abalados, não seremos abalados, Aleluia, não seremos abalados. aleluia, aleluia. Deus, obrigado. Obrigado, Pai, por esse Espírito poderoso nesse lugar. Obrigado, Deus, por essa palavra maravilhosa. Obrigado, Pai, por nos chamar, Pai, para essa grande obra. Senhor, somos homens imperfeitos, Pai, errantes, sim, Pai. Mas o Senhor nos aperfeiçoa à medida que nos aproximamos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, somos justificados pelo Senhor. Pai, nós andamos no feito, porque o Senhor, naquela cruz do Calvário, nos deu direito, Pai, a uma vida plena e próspera nessa terra. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa hora, Pai, no Seu nome, Jesus, para que escamas dos olhos venham ser, Pai, quebrados, arrancados nesse tempo, Pai, que nós venhamos a ter um olhar espiritual de tudo aquilo, Pai, que tem acontecido conosco, Pai, de tudo aquilo que nos aconteceu. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, se estiver alguém nesse lugar desanimado, Pai, Senhor Jesus, tão frustrado, Pai, por situações, Pai, de traições, Pai, por situações de engano, Pai, Senhor, se sofreu, Pai, assim como Abraão, Pai, de ter, Pai, caminhado com seu sobrinho Ló, e ele ter experimentado a bênção do Senhor, que estava sobre a vida do Abraão, mas assim, ele mesmo assim, foi desonroso. Eu quebro nessa hora todo o espírito de desonra, Pai, que foi cometido sobre a vida dos seus filhos, para que eles venham caminhar em fé, ousadia, unção, poder e graça para o novo tempo. Que nesse tempo de portas abertas, o sobrenatural venha alcançar os seus filhos. Senhor, restaura, renova, uma nova veste de louvor e adoração, que eles venham dobrar os seus joelhos e entender que o Senhor é um manancial sobre nós. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos assim e concordamos no Teu poderoso nome, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluias! Aleluias! Aleluias!